Olá, bom dia. Hoje é sábado, 8 de agosto de 2026. Eu sou o Willis e estou aqui para fazer alguns comentários a mais sobre a doutrina espírita. Hoje em dia, nós vivemos num mundo um tanto quanto caótico, principalmente, né, na internet, onde muita gente, né, trata de temas sérios às vezes, né, mas não com a devida precaução, né. Então existem pessoas que, se você observar, muitas vezes elas não vêm para, digamos assim, contribuir para a evolução humana. Muitas vezes elas vêm para causar algum tipo de confusão, infelizmente, né? E isso acontece com a filosofia, com a sociologia, com vários temas. Isso acontece. Então, e a doutrina espírita, então, não fica fora disso, porque existem muitas versões, né, sobre ela. E existem também aquelas criaturas, como eu disse, que não vêm para ajudar, para contribuir, né, vêm para, digamos, às vezes até desqualificar, né, a própria doutrina. E não só a doutrina espírita, como todas as outras doutrinas, elas são alvo o tempo todo de ilações que não correspondem à verdade. São recortes. Hoje em dia nós vivemos um tempo também de muitos recortes, de muitas narrativas que, como eu disse, não tem o intuito de esclarecer, mas sim de bagunçar mesmo. Vamos falar um termo mais popular, né? E a gente fica, então, o ser humano, se ele não aprende a usar da sua inteligência, do seu lado racional, ele fica à deriva, no sentido de que uma hora alguém fala uma coisa, outra hora alguém fala outra, mas eu aconselho as pessoas formarem as suas próprias opiniões de acordo com o seu próprio plano, né, de consciência, de acordo com o seu entendimento, porque nós não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns nem querem estar, alguns esperam que alguém, digamos assim, explique para eles as coisas, que alguém traga a verdade pronta e acabada, e a vida não é assim. Principalmente na questão espiritual, onde nós somos aprendizes o tempo todo e conhecemos muito pouco. Por falta de uma cultura mais profunda, espiritual ou espiritualista, no sentido de procurar realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz sentido, né? E a doutrina espírita, então, é uma doutrina esclarecedora, né? As pessoas, para entenderem e estudarem a doutrina espírita, elas deveriam ou devem estar com a mente aberta e para compreender os enunciados de toda a doutrina e não recortes, porque muita gente se fixa em recortes. Mesmo no chamado movimento espírita, existem muitas visões, né? Muitas posturas
que são diferentes entre si, mas que vêm da mesma fonte. A questão é a compreensão. Algumas pessoas se detêm, por exemplo, nos fenômenos espirituais, como a mediunidade, como a psicografia, né? E todos esses elementos que compõem a doutrina como um todo. A doutrina é um todo, ela não é uma parte. Então tem gente que se apega a apenas uma parte. E hoje em dia, por exemplo, existe dentro do movimento espírita grupos de pessoas que querem transformar o espiritismo numa religião. E numa religião muito baseada em outras religiões. Tem muita gente que quer trazer, por exemplo, o catolicismo para dentro da doutrina espírita, coisa que não é aconselhável. O catolicismo, ele é uma versão do cristianismo, ele não é o cristianismo puro, ele é uma versão do cristianismo, assim como algumas correntes evangélicas são versões do cristianismo. Então existe essa coisa toda, né? Essa multiplicidade de entendimento e de narrativas. Porque no Brasil, vamos pegar no Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, a influência da Igreja Católica sempre foi muito grande, né? Em termos de religião. E em virtude disso, muitos espíritas têm o catolicismo como raiz, como base. E aí alguns tentam trazer procedimentos católicos para dentro da doutrina espírita, quando que a doutrina espírita não é, propriamente dito, uma religião institucionalizada, digamos assim. E nós estamos aí em 2026, nós estamos no terceiro milênio, e ainda muita gente não aprendeu, na verdade, não aprendeu, digamos assim, grande coisa sobre a espiritualidade. Ainda estão apegados a crenças que foram disseminadas com o passar do tempo, principalmente pelas instituições religiosas que eu já falei. A doutrina espírita, ela é uma doutrina, ela é uma filosofia, ela tem uma base, inclusive, na sua formação e elaboração e codificação feita por Allan Kardec, que é científica, que é coisas que são submetidas a provas para poder se falar a respeito. Então existe muita gente que se apega, por exemplo, a alguns aspectos da doutrina e vai por aí falando como se aquilo fosse a totalidade da verdade. Quando que a verdade, veja bem, a verdade absoluta sobre o lado espiritual está muito longe de termos o entendimento completo. Porque nós pegamos aí atalhos, vira e mexe, nós estamos pegando atalhos para explicar algumas coisas, como a mediunidade, como a intervenção, né, entre aspas, essa intervenção dos espíritos na vida prática, material, nessa vida que nós estamos colocados aqui no mundo. Então é preciso, aquele que busca, o buscador realmente da verdade, ele tem que ser cuidadoso. Ele não pode se apegar a recortes, a narrativas e fazer daquilo
entender aquilo como se fosse a verdade absoluta, né? Eu costumo dizer, e já disse isso em palestras e em escritos, que na verdade nós conhecemos apenas fractais da verdade, quer dizer, partículas da verdade. O ser humano não tem a capacidade para a compreensão total da verdade espiritual. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele trouxe muitos ensinamentos, mas que também eram fractais, eram partes da verdade. Porque a verdade é muito mais completa, muito mais infinita, digamos assim, né? E vejam bem, se o próprio Cristo não trouxe toda a verdade pronta e acabada, ele não trouxe porque o ser humano nem tinha capacidade de compreender. Até hoje o ser humano ainda não compreende a verdade sobre tudo aquilo que o Cristo nos trouxe como ensinamento para a evolução espiritual. Ele não trouxe porque não era cabível e possível trazer, porque no tempo que ele aqui esteve, as pessoas, de modo geral, não estavam assim preparadas e nem tinham, vamos falar bem claro, não tinha, e nem tinham a capacidade, né, de inteligência para compreender tudo. Então ele veio, como diz a parábola do semeador, ele veio semear. E nem todos os seus ensinamentos, nem todas as sementes que ele trouxe caíram em solo fértil. Porque aí cada grupo se deteve em alguns aspectos. E em alguns aspectos até com uma interpretação inacabada. Porque o ser humano sempre foi imediatista. O ser humano, a ótica do ser humano, ela é materialista, ela é imediatista, ela se detém apenas nesse aspecto de vida que nós temos aqui no planeta. Ele não consegue, a maioria não consegue enxergar mais longe que isso. É preciso aí muito estudo, muita disciplina, muito preparo, muito desenvolvimento de inteligência, muito entendimento, muito desenvolvimento, inclusive cognitivo, cerebral até, para ter uma compreensão, digamos assim, razoável do que vem a ser a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Nós estamos apenas de passagem nesse mundo material. A vida, em essência, ela é muito, muito mais grandiosa e muito mais cheia de planos que muitos de nós não conseguem entender. Então, as pessoas se apegam muito mais às questões, digamos assim, imediatas, práticas, né? Entre aspas também, de práticas. Então as pessoas se apegam, então tem essa corrente do movimento espírita que se apega muito a fenômenos, principalmente fenômenos da mediunidade, né? Porque a doutrina espírita engloba um conjunto de procedimentos, a mediunidade é um deles, né? Ela não é o todo. Então, a minha visão, e hoje aqui falando, o meu convite é para que as pessoas dediquem mais tempo para estudar realmente a doutrina, né? A partir, por exemplo, das obras da codificação espírita feita por Allan Kardec,
Por exemplo, aqui eu tenho o Livro dos Espíritos, que é digamos assim, uma das principais, né, vertentes do ensinamento da filosofia espírita. E nós temos também uma parte, né, da doutrina espírita que é colocada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura de parte, veja bem, é parte do Evangelho do Cristo de acordo com a visão espírita, quer dizer, com a visão mais aprofundada da doutrina cristã, digamos assim. Porque nós, quando falamos, existem vários erros de abordagem nessa questão espiritual e religiosa, porque muita gente, quando se refere ao cristianismo, se detém muito no catolicismo, né? Na Igreja Católica, então. Só que esse é um erro, né? Esse é um erro, porque digamos assim, a doutrina católica, o catolicismo, ele é um apanhado, né, da doutrina do Cristo e é um apanhado também do próprio judaísmo. O Velho Testamento é judaico e foi aí inserido, né, na Bíblia, mas é a parte judaica da história. Então, quer dizer, o cristianismo puro, ele vem a partir do Cristo. Isso é uma coisa óbvia, né? E a doutrina espírita que vem depois, ela vem trazer, né, alguns complementos, né, algumas elucidações sobre a espiritualidade como um todo, né? E não, vejam bem, a espiritualidade, de modo geral, ela não se resume apenas à doutrina espírita, à doutrina cristã. Ela tem componentes de outros tempos e de outros povos, como os povos do hinduísmo. Claro, eu estou tentando resumir aqui. Então, ela tem, inclusive, componentes que fazem parte da doutrina budista. E tem componentes também, né? E tem componentes também da doutrina aí, digamos, confucionista, né? Que é antes ainda, né? Então, o conhecimento espiritual, ele vem de longa data, passando por diversos povos e civilizações. Então é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Porque a gente pensa que a gente é muito reducionista, né? Então, e não é assim a realidade, nós temos que encarar a realidade. Então, a doutrina espírita, ela foi codificada, né, lá em 1800 e tanto, por Kardec, mas a doutrina espírita, ela tem os seus complementos. Veja, vou falar uma coisa aqui que é interessante você pensar. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec, mas ela não é originária do Allan Kardec, ela é originária do
espíritos, do mundo espiritual. Ela vem de outro plano. O Kardec foi o codificador, foi o que juntou os conhecimentos exarados pelos espíritos, por muitos espíritos, alguns de vários níveis, né, até o nível superior. Ele codificou, então, os ensinamentos espíritas, quer dizer, espíritas e espiritualistas. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, né, que é um país onde o espiritismo ganhou mais força, digamos assim, e isso ganhou mais força devido às criaturas aqui encarnadas, tá? Não é porque todo mundo diz, que legal, vamos curtir isso, não. Porque aqui já existiam espíritos mais avançados, né, que receberam a doutrina espírita, mas que evoluíram a doutrina espírita. E aí nós temos aí vários, né? As obras, por exemplo, né, do Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier, pelos dois mentores, vou falar assim, pelo Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, e pelo André Luiz, que era um trabalhador da seara espírita, sob o comando do Emmanuel. Isso é bom entender. Então, os livros, vou pegar o lado do André Luiz. Os livros do André Luiz, os ensinamentos que ele nos trouxe, né, através da psicografia do Chico Xavier, eles são, digamos assim, complementares, alguns mais complementares à própria doutrina espírita, porque ele traz minúcias do mundo espiritual. E minúcias sob diversos prismas, inclusive sob o prisma científico. As obras do André Luiz, muitas delas, como Nosso Lar, como o lado aí da mediunidade, né? E também essas obras, né, como No Mundo Maior, e aí são tantas, né, gente, que são tantas as obras do André Luiz, né, que são tantas, quer dizer, o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários da Luz, né, No Mundo Maior, entre os Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, etc. Então, ele trouxe essas obras, elas fazem parte da doutrina espírita, porquanto elas são complementares, elas trazem mais base real para os enunciados codificados por Allan Kardec. Elas trazem mais esclarecimento sobre a vida espiritual. Não toda, porque o próprio André Luiz, em algumas das suas obras, ele diz que ele declara que muita coisa ele ainda não entendia, que ele não tinha condições de falar a respeito, porque ele mesmo não compreendia. Entendem? Então, essa é uma questão interessante da gente pensar. Então, o espírita, aquele que quer trabalhar o seu processo evolutivo,
né, ascender no plano espiritual, quer dizer, subir no plano espiritual, ele tem que se debruçar sobre estas obras para melhor compreender, né, a magnanimidade da doutrina espírita. E aí eu falo outra coisa, que, como eu disse, a doutrina espírita, ela não é o único caminho, porque existem vários. Se você pegar a doutrina hinduísta, de modo geral estou falando, né, porque ela também se subdivide, né, como Vedanta, como, né, coisas assim, ela tem, o conteúdo espiritual é muito vasto. E é preciso, né, quem quer evoluir, é preciso compreender isso. Por isso que é um caminho, não é um fim. A gente está sempre na jornada evolutiva. Esse separatismo que os humanos fazem, né? Eu sou isso, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou hinduísta, eu sou budista, etc. Isso é coisa dos humanos. Porque a espiritualidade, uma compreensão mais profunda, ela é um todo. Se você pegar obras, por exemplo, do gnosticismo, né? Se você pegar obras da Blavatsky, né? A Helena Blavatsky, se você pegar, você vai ler com atenção, você vai compreender a profundidade, né, da espiritualidade como um todo. Você vai compreender isso. Então a gente, é aquela história, nós somos muito, o ser humano, ele é muito preguiçoso. Ele gosta de ficar ali na superfície. Nem todo ser humano gosta de profundidade. Ele quer coisas fáceis. Vejam bem, nós estamos aqui no ano de 2026. Tá? Imagine vocês lá no tempo do Jesus Cristo. Como era aquele povo. Aquele povo era muito mais, né, reducionista do que tudo. Eles reduziam a espiritualidade às crenças deles e ao Deus deles. Uma coisa que é interessante, se você pensar, que o Deus judaico não era e nem é o mesmo Deus do Cristo. Porque o Deus judaico, ele foi, digamos assim, cunhado, né, como um Deus vingador, um Deus que tinha um lado, né? Porque lá na antiguidade falava assim, o Deus dos judeus, né? Assim como tinha o Deus dos romanos, como tinha os deuses de outros povos, né? Então, há uma coisa que é importante quando a gente estuda isso tudo, que o Cristo, o Deus do Jesus Cristo, não era o Deus dos judeus. Embora às vezes pareça ser, mas não era. Porque o Deus do Cristo era um Deus Pai. Né? Era um Deus amoroso. Essa é uma questão fundamental para compreender. Era um Deus amoroso. Não era um Deus castigador, rancoroso, vingador, etc. Coisa que os judeus faziam, diziam que era. Então só isso, veja bem, se a gente pegar só nisso, vai ver que a revolução
do pensamento do Cristo, do ensinamento que ele trouxe, era muito grande, porque de repente ele traz para a humanidade a visão de que Deus é Pai, nesse sentido mais profundo do ser Pai. Né? Então, isso tudo, a evolução, né, da espiritualidade nesse mundo mais ocidental, digamos assim, começou aí. Só que muita gente não percebeu isso e nem quer perceber, porque é melhor ficar nas crenças antigas. E para evoluir, a gente tem que abrir-se para o novo. Então vejo vocês que, vamos dizer assim, ser espírita é uma trajetória, é um caminho, não é um fim. Tem gente que acha que é o fim. Ah, mas eu já vou na casa espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, acabou. Não é isso. A gente tem que aprofundar mais, buscar mais conhecimento para clarear melhor a mente e o entendimento. E isso necessariamente tem que redundar nas convivências humanas aqui nesse planeta, que é o nosso lugar, né, de aprendizado. Então é importante ter essa visão, ampliar essa visão, né? Porque a evolução, ela não se dá no coletivo, sabe? Todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Todo mundo evolui de um jeito só, não. Nós estamos aqui para escrever a nossa própria história, ou reescrever, ou resgatar, ou ressignificar a nossa própria história. E a prática do conhecimento, da doutrina, seja aquela que você pratica, ela tem que se dar no dia a dia, na convivência com os demais. Não tem como escapar disso. Tem gente que acha que se ficar só ali rezando, já está bom. Mas não. Você tem que praticar aquilo que você aprende no seu dia a dia. No ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente social, no ambiente religioso também. Porque no ambiente religioso existe muita competição. As pessoas competem dentro do ambiente religioso. Em todos os níveis. As religiões, assim, institucionais e nas religiões não institucional, é o caso da doutrina espírita, existem competições. As pessoas são levadas pelo ego. E aí acaba, às vezes, atrapalhando a própria evolução e a evolução daqueles que estão ao redor. Eu costumo dizer que o ser humano tem vários problemas, né? Vários desafios para vencer, para evoluir. Um deles é a própria ignorância. A ignorância do não saber. E a ignorância do não querer saber. Certo? Outro elemento que atrapalha a evolução do ser humano é o chamado ego, que é essa personalidade que é forjada aí desde que nós nascemos, etc. Esse ego que faz com que as pessoas vivam competindo, querendo ser mais que os outros, querendo saber mais que os outros, querendo dirigir os outros e coisas assim. Muita gente, né, que é dirigente de alguma instituição religiosa nem está preparado para dirigir, porque querem ficar no ego,
querem apenas impor suas vontades, ou suas más vontades. Então tudo isso acontece. A batalha, né, essa luta, essa peleja para a evolução espiritual, ela é muito profunda. A doutrina espírita nos explica isso. Existem várias camadas, tá, no plano espiritual. Existem vários planos, né, no mundo espiritual. Nem todos os espíritos que estão no mundo espiritual são evoluídos, assim como aqui no planeta. Muitos se acham evoluídos. A questão é que, veja bem, a questão é que muitos espíritos encarnados só vão perceber a sua real postura, né, quando desencarnarem. Quando passarem lá no outro lado, digamos assim, por um reaprendizado, uma revisão dos valores que professaram aqui nessa vida, aí é que vão compreender que aquela postura de que eu sei tudo, que eu posso tudo, etc., que isso não vale nada. E isso não condiz com o plano espiritual mais elevado. Então existem vários planos espirituais. Nós não estamos todos no mesmo patamar. Agora, nós não podemos nos autodenominar os iluminados, porque nós não somos. Nós ainda somos espíritos, somos espíritos aí erráticos. Vivemos errando o tempo todo. Então nós temos que aprender isso, e isso demanda também uma certa humildade. Você tem que se colocar no seu lugar. Quando o Cristo diz, em algum momento da sua trajetória, a casa do meu Pai, na casa do meu Pai existem diversas moradas. Esse é um exemplo. Isso significa que no mundo espiritual existem vários planos, várias camadas. Ninguém evolui do dia para a noite, vai lá para cima, faz uma caridade aqui e já torna-se superior. Não tem nada disso. É tudo paulatinamente, é tudo degrau a degrau. As casas, né, as moradas da casa do Pai, que é o mundo espiritual de Deus divino, né, essas moradas, elas são evolutivas. Então nós temos que nos perguntar aonde eu estou nessa rota evolutiva. Será que eu estou evoluindo mesmo? Só porque eu li um livro, 2 livros, só porque eu rezei um tanto, eu já estou num patamar superior? Será que todas as minhas ações, pensamentos e ações, elas me alçam, me elevam ao nível superior? Será? Nós temos que nos perguntar isso, porque só assim que você vai corrigir a sua rota evolutiva. Então, amigos e amigas, a doutrina espírita, ela contém boa parte, veja bem, boa parte da verdade que precisamos saber neste exato momento, porque
Não adianta eu querer atingir uma verdade lá em cima se eu ainda não aprendi a caminhar aqui. Não adianta eu querer saltar se eu ainda não aprendi a caminhar. E a doutrina espírita ajuda muito nisso aquelas pessoas interessadas em evoluírem além deste mundo material. Porque esse mundo material ele é quase que uma ilusão. Ao mesmo tempo, ele é uma escola, onde nós temos que estar todo dia fazendo a lição de casa. Todo dia nos perguntando, será que eu agi bem hoje? Será que eu fiz o bem hoje? Todo dia nós temos que fazer essas perguntas para ver aonde que nós estamos. Ok? Então fica assim, essa breve reflexão aí. Espero que quem assistir, para quem assistir, né, isso faça sentido e isso colabore no seu processo evolutivo. Ok, gente? Então é isso aí por hoje. Eu falei do Livro dos Espíritos, é o primeiro livro, né, que a gente deve estudar para conhecer a doutrina espírita, mas existe um livro praticamente, digamos assim, que também merece esse destaque, que é, né, essa coisa de você, o livro que chama-se O que é o Espiritismo, que é de Allan Kardec também, aonde que ele relata algumas coisas aonde que a gente vai compreendendo mais o que vem a ser o Espiritismo. O Espiritismo tem a ver com os espíritos, com o mundo espiritual. Então a gente precisa compreender isso tudo. Mas o Livro dos Espíritos, se você estudá-lo, viu? Não é só ler. Se você estudá-lo paulatinamente, não é para ler tudo de uma vez. Paulatinamente, você vai compreendendo como é que é este mundo espiritual e como é que isso acontece, porque nós, embora existam os descrentes por aí, os negacionistas, nós, em essência, somos seres espirituais, né? Aqui nesse planeta nós estamos encarnados, temos esse corpo, tem toda uma materialidade, né? Uma fisicalidade, né? Que nos envolve, mas a vida é espiritual. O corpo é o nosso instrumento de evolução. E aí nós temos também que aprimorar o uso do nosso corpo. Principalmente o uso da nossa inteligência, o uso da nossa mente, o uso do nosso cérebro, e por aí vai. Então é isso aí. Tá? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima live. Aqui nesse grupo, né? Porque eu faço live em vários outros grupos e tenho o canal no YouTube onde que eu coloco esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Então você pode visitar o meu canal no YouTube, que você vai encontrar vários outros temas para reflexão, ok? É isso aí então. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.